Olá, você está ouvindo o Savageando, um podcast sobre Savage Worlds. Opa, Rômulo, estamos aqui de novo e a gente começa perguntando como você está, Rômulo. Você tem algumas notícias do seu RPG pra gente? Fala, Daniel. Tamo aí de volta, meu brother. Cara, eu estou meio parado com as minhas sessões, tá? Mas o que eu venho te falar é uma coisa meio longe aí dos RPGs, mas eu estou extremamente abalado de como eu me sinto vulnerável perante as distrações da nossa política, cara. Um combo completo aí de estados de Savage na minha vida. É E você? difícil mesmo. E você, como é que você anda correrias das mesas? Como é que anda a sua vida de forma geral? Algumas coisas te abalando demais aí no dia a dia? Poxa, eu estou um pouco abalado aqui com o fim do semestre, vou dizer pra você, porque muitas coisas aconteceram, né? A gente vai ficando cansado durante o ano, vai chegando o fim do ano, ficamos abalados com mais facilidade. Eu vou dizer pra você que eu não sigo tanto a política aqui, então não é política que tá mais me abalando, mas as coisas da vida são complicadas mesmo. Uma novidade que eu acho que eu tenho dos joguinhos aqui é que eu tô preparando uma nova campanha pra começar o ano que vem, e eu estou aprendendo uma coisa muito velha, que é o Hexcrawling, né? Já ouviu falar sobre isso? Hexcrawling, que é o velho navegar mesmo pela masmorra, caminhando quadradinhos ou hexágonos. Pois é, eu estou aprendendo a fazer essa coisa velha que vem aí dos primórdios, né, do D&D, e eu estou achando bastante interessante. Então, a próxima campanha vai ser uma campanha de fantasia, é algo raro pra mim, na verdade, e eu vou tentar usar essas técnicas aí. Vamos ver no que vai dar. Ah, massa, acho que vai ser uma experiência legal. Mas olha só que interessante, Daniel. Parece que estar abalado é uma condição, um status muito comum na nossa vida, mas também é um estado comum no nosso sistema favorito, não é verdade? É verdade, é verdade. Ficamos abalados aí com mais frequência do que a gente para pra pensar, né? A gente liga a televisão, tem uma notícia assim feia, alguma coisa estranha, né? Se você lembrar aí, talvez, a primeira vez que você ouviu da pandemia de Covid, você deve ter ficado um pouco abalado, né? No sentido de que demorou um pouquinho pra você pensar sobre as consequências, né? Você ficou É um pouquinho verdade, assim. paralisado. A ideia do abalado que a gente usa normalmente no nosso dia a dia, de forma mais corriqueira, geralmente é um impacto emocional, em geral, né? Sobre alguma notícia ou testemunhar algo, né? Então, eu estou abalado por ver algo ou por receber uma notícia sobre algo que me impacta, né? O estado que eu me torno, né? Eu fico abalado. E também tem um abalado fisicamente mesmo, propriamente dito, que é assim, o indivíduo, por exemplo, tá doente ou tá extremamente cansado, e eu falo que ele tá abalado por aquela condição, né? A gente poderia colocar dessa forma, assim, nesse cotidiano. Exatamente, a gente usa essa palavra dessa forma, né? Mas também ficamos abalados aí se você bater sua canela ou bater o dedão, né? Você fica aí um ou mais segundos meio fora de orientação ali, né? Não É. dá pra simplesmente continuar o que você tava fazendo depois que você bateu a canela. Ah, isso é interessante você ter colocado nesse ponto, porque eu acho que eu já poderia te convidar a você dar exemplos ou falar um pouco sobre esse abalado dentro dos sistemas de jogos. A gente poderia começar sobre o velho Savage Worlds, que é o nosso objetivo aqui, né? Mas como que a gente interpreta o que é esse abalado em termos de sistema dentro do jogo, que você colocaria? E como você interpretaria o estado de abalado e falaria isso para os seus jogadores? Pois é, né? Dentro do Savage Worlds, o abalado, ele é um estado especial, né? Aí, como diz a gente, estado tem o abalado, tem o distraído, tem o vulnerável, né? Tem o preso, o enredado, tem vários estados. O estado mais comum que aparece é o abalado. Ele aparece bastante durante o combate, né? E o que acontece é, depois que é rolado o dado de ferimento, né? A gente compara, dado de dano, perdão, a gente compara o valor do dano com a resistência do personagem. Se bateu igual ou acima da resistência, o alvo vai ficar abalado, né? Se for um valor de 4 ou mais acima da resistência, ele vai ficar abalado e vai tomar um ferimento. Perfeito, perfeito. É interessante isso. E aí, como é que o jogador que está abalado, ele faz um teste de espírito com ação livre, na sua vez, no início da sua rodada, para ele sair desse estado. E é interessante, Daniel, porque aí a gente denota a versatilidade e a abrangência que os atributos e características de forma geral têm no Savage, né? Vem aí a sabedoria no Savage, justamente com a ideia de... Desculpa, sabedoria não, espírito. Exatamente, eu tava achando que você ia falar de D&D. É verdade. Mas aí vem o espírito como a ideia de um atributo que remete tanto uma consciência naquele momento, né? Estar consciente, estar fixo no que está acontecendo, manter o controle, evitar o medo. Uhum. Né? O espírito no Savage abarca tudo isso. E são justamente essas as ideias de que o indivíduo pode estar sobre o estado de abalado, né? E aí eu queria te puxar isso, as ideias que eu tenho que pode tornar, em termos de interpretação, abalado dentro do jogo. Por exemplo,
É como se o cara tivesse, de certa forma, em algumas situações, eu interpretaria dessa forma o estado de abalado, como se fosse um estado de atordoado, só que com mais consciência. O cara não tá apagado totalmente, desconectado da realidade, mas ele também não tá completamente nas condições totais dele, né? Uma das formas que eu vejo o estado de abalado. Outra é o indivíduo tá pasmo com uma situação muito aterradora, por exemplo. É quase como um pré-medo, né? Sim. É um estado de medo que o indivíduo ele se choca com o que ele tá vendo, né? Isso pode ser um medo, ou então uma cena de violência extrema. Poderia também deixar um indivíduo abalado, né? Dentro de um jogo. Ele poderia refletir também um medo, estar assustado com algo. Pode também, ao meu ver, em termos de interpretação, aquela coisa de ficar sem reação. O indivíduo ele tomou uma sequência de golpes que ele não esperava e ele simplesmente não conseguiu reagir para aquilo. Ele hesitou para agir, né? Outra forma que eu acho que a gente poderia observar também o estado de abalado é golpes de raspão. O cara recebeu tiros ou socos que não foram totalmente diretos e ele pegou de raspão. Eu gosto de utilizar essas ideias que eu estou te falando, porque muitas vezes é muito difícil você bater o martelo sobre o que é de fato o estado abalado, né? Eu acho que essa é uma das coisas mais complicadas, na minha opinião, de trazer das regras do Savage Worlds pra narrativa. O abalado. Eu acho que o motivo é que tem várias formas de ver o que é esse abalado, né? E, ironicamente, na minha opinião, se a gente puxar do livro, né? Estão vendo aqui o que está escrito no livro, tá escrito: personagens em estado abalado sofreram arranhões, ferimentos ou confusão. E aí a próxima frase já está falando sobre regras. O livro usa um tanto muito reduzido de interpretação do que esse estado abalado ele é. Na minha opinião. Ele podia Tem razão. ser trabalhado melhor. Podia ter, na minha opinião aqui, uma caixinha de exemplos do que o abalado seria, né? Perfeito. Se você olhar na internet, o que tem de pergunta sobre o que é esse tal de abalado, assim, o que é o significado do estado abalado, é gigantesco, né? Por isso que é interessante ter várias. É por isso que é interessante deixar claro que, dependendo da causa desse efeito, o estado abalado vai ter um sentido, né? Ele vai variar, né? E aí eu vou puxar uma coisa que eu acho bastante interessante, que é a mudança nas regras de estado abalado. Eu puxei aqui nos arquivos do Savage Worlds, né, um documento interessante, que ele é de maio de 2015. Caramba, tempo. Em maio de 2015 saiu uma nota, né, de mudança do estado abalado. E aí os desenvolvedores aqui do Savage Worlds escrevem o seguinte aqui, ó: após um período longo de teste do jogo e consideração, nós estamos fazendo uma pequena mudança no estado abalado, né? Mais especificamente como se recupera do abalado. Por quê? Como era antes? Antes, o começo do turno, né? O personagem estava abalado, faz a jogada de espírito, né? Se tiver um sucesso normal, ou seja, maior do que 4, mas menos do que 8, né, sem uma ampliação, o personagem ele se recupera do abalado, mas isso toma a rodada inteira. Não se recupera imediatamente. Se o jogador tiver uma ampliação nesse teste de espírito, aí se recupera do abalado e pode agir normalmente, como acontece hoje. Caramba, que pesado. O que eu acho que isso é interessante? Porque, veja, a regra, ela comunica com a narrativa. A regra, a rolagem de dado, ela comunica com a história, porque esse é o joguinho que a gente tá jogando, né? É de interpretação. Então, esse maio de 2015 mudou o sentido do abalado. Porque se antes o personagem podia ficar mais facilmente uma rodada inteira sem agir, o sentido do abalado era mais pesado, né? Tem razão, realmente. O abalado, antigamente, ele limitava bastante, então, pelo visto, o jogador. Porque, com um sucesso normal, o cara saía do estado e não poderia agir. De certa forma, em termos de sistema, é como se, de fato, ele ainda estivesse inoperante, não é Exatamente. E aí, na próxima rodada, o inimigo poderia atacar ele e deixar ele abalado novamente, e ele ficava sem agir novamente, por mais que ele passasse no teste. Então, por mais que exista uma lógica dentro da ideia de o que isso significaria na vida real, né? Em termos de sistema e prática de jogo, ia limitar muito o jogador, ao meu ver, né? A gente precisa saber como é que seria isso na prática, de qualquer forma. E limitava, né? Porque isso ficou por anos e anos, né? Na edição que é a edição de Explorador, Savage Worlds, edição de Explorador, Explorer Edition. Era o que tinha esse, né? E foram muitas mesas jogadas dessa forma, né? E antes disso, um jogo de tabuleiro, chamava Deadlands, The Great Rail Wars, já tinha o abalado dessa forma também, né? Que massa. E no Explorer Edition, né, que eu peguei aqui para falar sobre ele, que é a primeirinha edição de Savage Worlds, tem isso que eu falei para você, né? Então mais facilmente o personagem perde a rodada. E além disso, né, o personagem ele pode se mover somente, tô lendo aqui, somente a metade do seu deslocamento, né? E não pode correr. Certo? Então também cortávamos, né? Não fazemos mais isso, mas cortávamos o deslocamento do personagem pela metade. Quer dizer, estar abalado era um perigo 2 vezes maior, né?
Sim, exatamente, Porque não exatamente. pode nem fugir da sua fonte, a fonte que te deixou abalado, você nem isso conseguiria fazer com eficiência, né? Não, não, não. Aí, ó, Romulo, mais uma coisa pra você considerar nessa conversa, tá? Savage Worlds é um sistema que todo personagem pode fazer multiplação. Então, Perfeito. se é uma briga de rua, vamos falar de uma briga de rua aqui, ó, umas voadoras, tal, uns socos na cara, uma coisa simples. Se o seu oponente fica abalado, né, por uma rodada, você pode tentar dar pelo menos 3 socos nele, É verdade. É certo? verdade. O que não acontece em vários sistemas, né? Mas É, existia uma limitação antes sobre ser atingido mais facilmente quando você tá abalado? Não, Não. né? Não, não. O que é interessante, aliás, que eu não tinha pensado. Né? O abalado ele não muda o aparar, né? Menos mal, porque senão realmente a coisa ia ficar assim. Quem acertasse o primeiro abalado poderia decidir a luta. Sim, sim, sim. Mas ainda falando aí nesse tópico de como interpretar isso no jogo, porque eu acho que ele é muito importante, e eu acho que deve ter muita pessoa que pensa sobre isso, né? Eu passo bastante tempo sobre isso. Quando eu dei esse exemplo da briga da rua, no soco e no chute, eu acho simples entender o abalado. Você tomou um soco, você tomou um chute, você sentiu ele, né? E você hesita, né? Ou reage ali, ficando um pouco paralisado. Agora, eu tenho dificuldade com abalado em uso de armas de fogo. Na arma de fogo, eu creio que a melhor forma de. Uma das formas que eu acho que seria mais simples de interpretar dessas que eu tinha te listado é encarar que o tiro pegou de raspão e você ficou muito assustado com isso, você ficou muito impactado com a ideia de que você ia levar um balaço e ele pegou de raspão, ou você acha que tomou o tiro e você fica naquele estado assim, e agora, mano, levei um tiro. E esse estado de observação do que tá acontecendo e se desloca do. Observação sobre seu corpo naquele estado, e aí você se desloca da ação que tá acontecendo, eu acho que isso gera esse estado de abalado numa arma de fogo. Ou simplesmente um medo da tensão do momento. Né? Eu acho que seria uma forma de entender. Pois é, pois é. Você já pensou no abalado como ter sofrido o dano, ser atingido pela bala, mas não faz diferença pro personagem? É uma forma de entender. Por isso que eu acho que o tiro de raspão, o ferimento de raspão, teria como observar isso, né? Ou então aquele tiro que pegou no cara e por algum motivo talvez tenha pegado no botão da jaqueta do cara, ele sente um impacto, sente um medo de ter levado um tiro, mas de fato ele não foi ferido realmente por aquilo, né? Enfim, várias e várias possibilidades de entender o abalado aí, né? Sim, sim. E ele é interessante também, porque você. O Savage Worlds ele tem 2 testes, né? Basicamente, né? Você vai fazer primeiro o teste para acertar, seja ele atirar, lutar, né? Você vai passar nesse teste e aí você vai jogar o dano. E esse dano vai ser alto bastante para bater na sua resistência. Aí, falando da interpretação do jogo de novo, né? Eu acho que tem dois jeitos de fazer isso. E eu não sei qual é o seu preferido, Romulo. Que é, a gente interpreta cada um desses passos separados. Então vamos falar, por exemplo, que o atirador ele teve um ótimo tiro, né? Um valor alto no atirar, mas baixo no dano, só deixou abalado. A gente vai narrar dizendo que o atirador acertou, só que o oponente não foi ferido muito forte, né? Uhum. Ou a gente combina essas duas e diz que foi um tiro de raspão. Sabe o que eu tô querendo dizer? Entendi totalmente. Eu acho, Daniel, que o fato se eu digo para o jogador que ele recebeu um tiro em cheio, e aí eu interpreto esse tiro em cheio como uma jogada de atirar contra ele com uma ampliação, eu posso deduzir naturalmente que isso causa um dano elevado, mas também não é garantido, porque ele pode jogar nesse D6 extra dele aí junto com um monte de uns. Por isso eu acho que essa sua segunda opção, eu acho que é a que mais cria um ambiente de narração menos esquizofrênico, digamos assim, de uma ampliação de uma jogada que tirou ampliações fantásticas e o dano de fato não foi nada disso, né? Então, o atirador, o cara te deu um tiro certeiro no peito, que foi certeiro no canto do ombro. Né? Então eu dou essa driblada no meio da narração, o que fica meio estranho. Por isso que eu acho que é legal narrar toda a experiência do tiro do início ao fim. Eu acho que evita esse tipo de escorregos assim que a gente pode dar. Exatamente, exatamente. Eu concordo com você, viu? Eu acho que eu vou levar em conta as duas etapas quando elas conversam juntas, né? Um ótimo tiro com muito dano. Eu acho que aí é fácil de narrar, né? Porque fica bem lógico, né? Mas a ausência de dano num ótimo tiro, ela cria esses desafios que você falou, né? E combinar eu acho que fica melhor. Mas, novamente, hoje eu tô criticando o livro, e eu vou criticar mais uma vez. Eu acho que não tomaria muito espaço nesse livro ajudar a gente a entender essas formas, né? Acho que faltou um pouco no livro do Savage Worlds transportar pra gente o resultado dessas mecânicas para as nossas aventuras. Que está faltando um pouco disso, né? Quando a gente chega no ferimento, por exemplo, né? Que não é o tópico de hoje, mas eles deixam muito mais claro o que o ferimento é. Tem razão. Né? É verdade. Mas aí eu digo isso por quê? Porque seu personagem tá lutando e ele tá ficando abalado. Ele fica abalado uma vez, fica abalado 2 vezes, 3 vezes, né?
Eu acho que é legal levar em conta que esse personagem está levando ferimentos, né? Ferimentos senso amplo. Não ferimento com -1 no seu personagem, mas está tomando ferimentos. Então ele tá saindo com o olho roxo, ele tá saindo com roupa rasgada, ele tá sangrando e vai precisar, né? Botar um band-aid ali ou fazer até um ponto. Só que ele não tá com -1 na ficha. A única questão aí vai ser a questão do sistema, que eu não vou deixar claro que é um ferimento com todas as letras de um ferimento do sistema, mas ele se estressou, se machucou, né? Eu posso também, por exemplo, dizer que o cara recebeu um golpe e naquele momento ele falou assim, caramba, eu acho que eu não vou conseguir eu acho que eu vou levar uma peia feia desse cara. E esse estresse distrai ele do que tá acontecendo e ele deixa de agir também, né? Outra possibilidade de abalado aí. Exatamente. E hoje eu estou vendo que eu estou fazendo muitas reclamações. Lá vem mais uma reclamação. Porque machucado e escoriação é um estado, né? E causa 1 de fadiga temporária. Sim. Causa 1 de fadiga. Então, assim, sou eu, talvez com hiperfoco aqui, né? Sendo detalhista demais. Mas tá faltando explicar o que é o abalado, certo? E aí você continua lendo o livro, mais tarde no livro você lê machucado, escoriações, aí você entende, pô, se tem machucado ou escoriação é -1 por causa de fadiga. Só que abalado não causa nada. Tem razão. Tem umas coisas que eu acho que poderiam ser mais, assim, um pouco mais facilitadas, eu acho. Boa. Se você encara, Daniel, que a ideia do abalado, ele funcionaria como um ferimento extra, e agora eu digo em termos de sistema mesmo, em termos de regras, complexidade de dados e regras. Você entende como se o abalado fosse um ferimento extra? Quer dizer, o indivíduo, ele tem, no nosso Savage, ele tem 3 níveis de ferimento, e entre esses ferimentos, nós teríamos um estado abalado, quase que funcionando como uma segunda e quarta caixa de ferimento, né? Entendi. Eu acho que você entende como, dessa forma, a ideia do abalado. Você acha que a ideia do abalado foi criada justamente para que o cara não simplesmente recebesse 3 ampliações e morresse, né? Simplesmente isso, né? Como que você vê essa coisa do abalado em termos de sistema mesmo? Olha, a sua interpretação ela é bastante interessante, né? Porque é uma caixa de ferimento meio que dinâmica, né? Que tá lá, mas não tá lá. Agora, no caso do sistema, na minha opinião, né? E eu vou dizer pra você que eu acho que eu vi isso em algum lugar, mas vamos deixar como se fosse minha opinião aqui. O motivo real do abalado é por causa dos extras, dos personagens extras. Porque imagina você jogando na vida real com miniatura, que é da onde o Savage Worlds veio, né? Ele veio lá de um joguinho de tabuleiro, depois virou o RPG em si, né? A ideia era, a miniatura do extra, ela só tem 2 estados. Ela tá num jogo em pé, ela tá num jogo deitada, que é o abalado, ela tá fora do tabuleiro. Perfeito. Então o abalado ele tá lá pra solucionar o problema de ficar contando ponto de vida. Entendo. Boa. Porque é algo que você não precisa marcar pro extra. O extra tá inteiro, ele tá abalado, você põe ele deitado, a miniatura tá deitada. Quando a miniatura levanta, sai do abalado, não tem nada pra anotar. Ela está zerada novamente. Não tem nada pra anotar. É quase como se o estado abalado fosse um estado de ferimento que se regenerasse rapidamente, né? Ele tá abalado, depois ele se regenera dessa condição e tá inteiro novamente, né? É uma regeneração rápida. Isso eu digo em termos da ideia de que é um estado negativo que ele retrocede facilmente dentro do jogo, né? Sim, é uma forma de entender isso. Interessante. Sim. Mas puxando o que você acabou de falar, eu concordo com você sobre ter mais caixas de ferimento. Porque eu acho, sim, que o abalado, ele ajuda a gente a entender esses pontos de vida aí, né? Porque vamos comparar lá com o D&D, que todo mundo conhece, né? Tem uns pontos de vida, e aí, embora eu não seja narrador de D&D, né? Quando eu tento entender aí o sistema, né? O ponto de vida é a capacidade do guerreiro de lutar, né? Não é necessariamente o número de espadada que ele pode tomar na cabeça, né? Isso. Ele vai perdendo ponto de vida, ele vai perdendo a capacidade de lutar. O estado de abalado, a gente não marca, né? De 20 vira 19, 17, 16... Mas se você deixar o seu oponente abalado novamente, você tá com bastante chances de deitar aquele oponente, né? Você tá deixando ele mais cansado, tá atingindo aquele oponente. A gente não tá marcando aqui o quanto você tá. Mas você definitivamente tá chegando lá, né? É estranho pensar isso, eu acho que é muito abstrato, nem sei se eu tô explicando direito. Eu entendo completamente. Você tem uma percepção exata do momento quando o cara tá sendo danificado, sendo minado durante o combate, né? O cara parou ali, ele colocou a mão na cabeça, ele se mexeu, e isso faz muito mais sentido do que você perdeu 3 pontos de vida, você perdeu 5 pontos de vida, sabe? E como você coloca uma escala de números, como que você interpreta em termos práticos isso? Tudo bem que eu acho que não é essa a intenção do D&D, né? O D&D, e aí tem que tomar muito cuidado porque eu estou falando de D&D e a gente sabe dos grandes fãs do sistema, mas é
claro que eu estou dando a minha opinião, não use minha opinião como argumento quando você for lá nos Três Irmãos Podcast, entendeu? Não use na sua tese de doutorado as minhas opiniões, porque elas não valem muita coisa, é apenas uma interpretação, pode ser até uma interpretação fraca, mas enfim, a numeração, a diminuição dos números não me traz uma percepção de um desgaste, a não ser que o jogador intencionalmente narre isso por vontade própria, e isso não causa um impacto real durante o jogo. Claro que eu acho que no D&D Quinta Edição eles têm regras opcionais que você vai colocando infrações de números, algumas penalidades, se eu não me engano. Mas acho que são regras opcionais não oficiais. Eu não sei, eu não li o livro do jogador inteiro, imagina a regra opcional. Mas, mas tem uma coisa legal que eu acho, pra puxar o que você acabou de falar, que é, quando eu joguei D&D, de novo, não narro D&D o jogo, né? O mestre não estava me contando se os pontos de dano que eu tava dando na criatura era tipo 1/3 da vida, metade da vida, sabe? Eu não sabia. Você tá no combate até a criatura tá fora do combate. Sim. Só que o legal do abalado é que ele é um indicativo, claro, porque o narrador tem que colocar o estado de abalado no NPC, certo? De Sim. que você bateu a resistência. Perfeito. É facilmente observável que a criatura foi prejudicada de alguma forma. Né? E outra que também deixa muito visível, isso é a questão da penalidade. A criatura ela tá ferida, então ela tá perdendo sangue, tá sentindo dor, ela tá com incapacidade de fazer os movimentos complexos, então essa penalidade também denota isso, né? No D&D não tem isso, né? O cara com 20 pontos de vida ou com 10, ele joga o dado do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Sim. Mas, Romulo, estamos falando muito de combate, cara. O que você acha que é o papel do abalado fora de combate? Será que ele tem um... Uhum. No início do nosso papo, eu até comentei de que o abalado ele pode ter alguns sentidos mentais, né? Mas eu vou até além, eu entendo que ele pode ter até sentidos sociais. E aí vem uma crítica minha, já que estamos também todos críticos hoje, né? Já que estamos com nossa capacidade de questionamento de RPG lá no talo hoje. Então aqui vai meu questionamento e minha crítica também. Eu acho que alguns conflitos sociais dentro do Savage poderiam gerar sim um estado de abalado. Por exemplo, você tá tentando convencer o cara a poder abrir as portas para você entrar no clube porque tá acontecendo uma coisa muito importante lá. E aí você tá nessa conversa com o cara, e aí você dá uma frase específica que desarma o cara sobre ele te negar. E aí ele fala... Você tá falando com o cara, deixa eu entrar, cara. O cara, não posso, não posso entrar. Não posso deixar você entrar, eu tô sendo pago pra poder... sou segurança do ambiente, eu tô sendo pago pra isso. Aí você chega e fala pro cara, e você tá aí ralando e o seu chefe tá lá de boa, lá dentro, se divertindo. Você acha mesmo que ele vai se importar com alguém que deixa... Você acha que vai se importar com uma pessoa que você deixa entrar, ainda mais uma pessoa tão inofensiva? Então é como se você deixasse o cara abalado perante uma verdade da coisa. E aí deixasse mais fácil pra colocar o próximo assunto e finalizar o que você gostaria no momento, sabe? Então eu acho que poderia sim, de alguma forma, existir um estado abalado em testes sociais pra representar isso. Num estado mental, por exemplo, algum tipo de situação ou de teste que envolvesse ali tortura, intimidações, isso levar também a esse estado. Apesar que a gente tem sim, em termos de desafios, né? A gente deixa o cara abalado perante a gente pode deixar o cara abalado. Na verdade, os desafios deixam o cara distraído ou vulnerável. Essa é a questão, não é mesmo? Isso. E aí, se você tiver uma ampliação, fica abalado, né? Fica abalado. Ou você roda na tabela de combate criativo, que eu acho muito mais interessante. Exatamente. Só que essa regra, ela basicamente tem função dentro do combate. Né? Eu acredito que a ideia de ter inserido no sistema que o desafio ele deixa vulnerável, né, distraído e talvez abalado, ela é para eficiência no combate, né? Perfeito. Fora do combate, o abalado, infelizmente, não causa nada, né? Porque o personagem ele pode ter ações livres, e ações livres é uma conversa. Então o abalado aqui, ele não... Embora ele seja... Novamente, é complicado. Embora ele seja descrito de uma forma que parece que ele afetaria esse exemplo que você acabou de falar, no jogo ele não afeta. Né? Exatamente. Os conflitos sociais em que você precisa ou convencer alguém ou mentir para alguém não vão gerar esse efeito. Você poderia até encarar, por exemplo, que quando você exige, por exemplo, do jogador, assim, você vai fazer um teste agora e vamos ver qual é o sucesso que você tem aí. Aí eu poderia encarar, por exemplo, de uma forma que um sucesso, ele deixaria o cara predisposto a acreditar em você, e aí você teria um bônus na próxima jogada, de certa forma interpretando quase como esse sucesso como um abalado. E aí uma ampliação seria de fato o sucesso consumado, sabe? Mas enfim, isso é de cada narrador também, né? Sim, tem um pouquinho de regra para isso, né? Dependendo de como você utiliza a tabelinha de reações. Você conhece a tabelinha? A tabela de reações que você predetermina que tipo de reação o personagem não jogador vai ter quando você encontra ele? Isso, exatamente, essa mesmo, né? Então se você estiver utilizando ela,
né? Você não precisa utilizar ela para fazer uma rolagem aleatória, né? Mas você pode falar assim, essa pessoa não está cooperativa, né? Aí a regrinha já existe que você pode jogar um ou dois níveis acima naquela tabelinha, né? Um com sucesso normal num teste de persuasão e 2 níveis acima com uma ampliação. Perfeito, Então exatamente. já existe um pouco disso, né, no jogo. Embora eu É. não utilize muito, vou te dizer, né? Eu acho que a impressão que me dá é que pouca gente utiliza a tabela, mas pode ser um quebra-galho em situações emergenciais, assim, né? Eu utilizo tão pouco, tô até com dificuldade de achar ela aqui no Ela, livro. Se eu não me engano, ela está lá perto da perícia persuadir, se eu não me engano, lá no início do livro. Acho que você está correto. Vamos ver aqui, ó. É quiz de Savage Worlds estamos fazendo aqui. Vamos lá. Tabela de persuasão. Você está corretíssimo. Tá aqui, ó. Do lado de persuadir, tem a tabela de reação, né? Então, se a gente falar do seu exemplo aqui, você talvez diria que esse NPC estava não cooperativo ou antipático? Ele estaria antipático. Estaria antipático, ó. O antipático é um nível antes de hostil, né? Uhum. E aí, seguindo essa regrinha aqui, usando persuasão, o máximo que os jogadores conseguiriam fazer é deixar o NPC neutro. Entendi. Quer dizer, num estado abalado social, de uma jogada social, digamos assim, ele só iria para um nível ali de... qual seria o nível acima do antipático? Antipático, ele se torna não cooperativo. Não cooperativo. O alvo não está interessado em te ajudar, basicamente. E aí, com uma ampliação, você conseguiria deixar ele neutro. Isso. Ele Entendi. tanto faz, né? É verdade. Mas não é o que você estava querendo dizer, né? Não é emulação do abalado para tarefas mentais e sociais. É outra coisa. Exatamente. Mas a gente pode devagar sobre essas ideias em outro momento, como o nosso episódio futuro de regras da casa, que eu sei que você já tem aí na sua lista uma tabela de regras que você criou próprias suas para suas aventuras. Pois a gente pode conversar sobre elas no futuro. Podemos. Esses episódios sempre rendem, né? Esses episódios sobre verdade. Daniel, vamos falar agora sobre essas pequenas coisas que tem dentro do sistema que estão ligadas totalmente com a ideia do abalado. Pequenas vantagens, características de criatura, para a gente poder interpretar o porquê que essas criaturas teriam bônus, ou como as vantagens iriam interferir nesse abalado, os bônus relacionados a abalado. Por exemplo, eu vou chamar uma aqui pra gente, ó. Constructos e mortos-vivos tem mais 2 para poder sair do abalado. No caso dos mortos-vivos, esse abalado significaria o quê? Nesse sentido dele sair desse estado mais facilmente? Seria uma carne resistente, uma carne que não sente dor e por isso não se abala? Seria a questão de não sentir medo? Como que você vê isso? Olha, não sentir dor é uma forma legal de entender isso, né? Porque, novamente, em combate, né? O não sair mais facilmente do abalado, né? Então, não ficar abalado, basicamente, né? Quer dizer que aquele zumbi, ele tá andando pra frente, assim, ele toma um tiro e ele continua andando pra frente. Ele toma outro tiro e ele continua andando pra frente. Tá tentando emular isso aí, né? Beleza. O construto eu vejo mais como aquela parada do robozão, do golem, que toma um golpe na cabeça e ele vira a cabeça e segundos depois ele já tá ali de novo, firme pra frente, e ele sente o golpe, ele para, mas aquilo parece que não faz muita diferença pra ele, né? Você vê dessa forma também? Como você vê? Exatamente. Eu vejo dessa forma também, né? Massa. Vou chamar outra pra gente aqui, ó. Robusto. O robusto é uma característica que algumas criaturas podem ter, que é o seguinte. A gente sabe que a regra natural de ferimentos é o seguinte. Se você causou um dano no indivíduo suficiente pra deixar ele abalado e ele está abalado novamente no seu turno, se você causa outro abalado nele, já é ferimento, né? Nas criaturas robustas, não. Ele está abalado e outro resultado abalado, ele permanece abalado. Então é como se o super-herói tivesse levado aquele golpe cabuloso e ele tá meio desnorteado e os caras estão em cima dele, espancando ele continua com esse estado meio lerdo, mas é isso. Ele não se impacta mais do que ele está, né? Exatamente. Agora, eu vou te fazer uma pergunta sobre essa aí, hein? Quero ver qual é o seu pensamento sobre essa. Você está fazendo esse NPC, você colocaria robusto, que é o que você acabou de explicar, ou você colocaria aquela outra característica que deixa o extra levar um ferimento? Porque a gente estava falando sobre a conexão, né? Do abalado com o ferimento. Sim, então, tem razão. É interessante, né? Porque aí, se o extra poder levar um ferimento, quer dizer que a gente vai atingir a resistência, a gente vai passar a resistência aí com um nível 4 a mais, esse extra não vai estar incapacitado. Ele vai estar com um ferimento e vai continuar no combate. Essa característica que você falou é diferente. Se o extra tiver abalado, ficar abalado de novo, ele não fica incapacitado, né? Porque se tomar um ferimento, o extra fica incapacitado. Então essas duas características estão tentando fazer o mesmo objetivo, que é deixar o extra no combate mais tempo. Isso. Como que eu interpretaria essas duas? Se tratando, por exemplo, imagino que eu quero dar um extra uma resistência um pouco maior,
e seja um indivíduo com um aspecto um pouco mais humano, mais natural, um ser humano, um elfo, ou coisas desse tipo que trariam mais uma questão mais biológica, mais humana, mais humanoide. Eu poderia considerar que, na verdade, é um ferimento extra que ele receberia. E aí ele vai sentir esse ferimento, agora ele vai agir sentindo dor, mas vai agir. Quando se trata, por exemplo, de uma questão mais sobrenatural, ou uma criatura sintética, um androide, um robô, um morto-vivo, eu poderia considerar o robusto, na verdade, porque ele toma o golpe, ele fica naqueles instantes ali sentindo aquele impacto, ele continua recebendo os impactos e ele permanece ainda sobre aquele estado, e aí depois ele sai e continua agindo novamente. Eu acho que colocar o estado robusto num aspecto um pouco mais humano, mais próximo da realidade, parece que ficaria difícil de colocar uma interpretação pra isso durante o jogo, sabe? É verdade, é verdade, é verdade. É interessante. Eu vou te dizer que eu não paro muito pra pensar quais são os impactos diretos, né, na narrativa dessas diferentes formas de criar a mesma coisa, né? Eu acabei de pensar na terceira forma aqui, que é você aumentar a resistência em 4 pontos. Perfeito. Mas aí essa resistência de 4 pontos, ela tem que ser. Ela é válida, claro, mas ela precisa ter essa base no que vai aumentar essa resistência a 4 pontos. Então o cara tá utilizando uma armadura completa, o morto-vivo tem uma aura que repele. Existe um sistema de ímãs no corpo da criatura que repele golpes, entende? Às vezes, quando não existe uma boa explicação visual pra isso, né, você pode utilizar o robusto ou pode utilizar um ferimento extra. Como eu não preparo muito as minhas aventuras, Romulo, a minha explicação é o zumbi de cor diferente, entendeu? Pode crer, tá Pra valendo dar- muito também. Pra dizer um pouco minha idade aqui, é o zumbi de cor diferente, ele tem mais 4 de resistência. Acabou, é isso, o que importa é isso. Olha só, Daniel, vamos, só pra gente entender como esse estado abalado ele pode significar várias coisas, igual a gente tá evocando ao longo desse episódio. Tem a vantagem reflexo de combate, que o cara também ganha bônus pra poder sair do abalado. Quer dizer, se eu uso literalmente a ideia do reflexos abalado pra sair do combate, significa dizer que ele ficou meio lerdo depois do golpe que ele recebeu. Mas como ele tem reflexo no combate, ele consegue agir novamente depois desse estresse, desse golpe que ele levou. Aí já evoca aquela ideia que você trouxe do abalado como um ferimento discreto, leve, não é? Exatamente, exatamente. E se você parar pra pensar, é uma ótima, né? É um ótimo aprimoramento, só que eu não vejo sendo usado com frequência. Você vê ele sendo usado com frequência? Não, eu te confesso que, em geral, os jogadores não costumam pegar pelo menos nas poucas vezes que eu narrei, não vejo muito a galera pegar essa vantagem mesmo, não. Só que ele pode, ao longo da sua campanha, te dar vários bens, jogador. Pense nisso. Boa. Pense você aí quantas vezes, né, numa campanha, não vou dizer nenhum jogo, quantas vezes aí na sua experiência com Savage Worlds você ou gastou um bene para sair do estado abalado, ou pensou muito fortemente em fazer isso, né? Aí você também, jogador, pense em outra coisa, porque tem uma coisa que a gente fala em Savage Worlds, que é um sistema que o pessoal fala que tem uma espiral da morte, né? Porque você recebe o ferimento, aquele ferimento te dá uma penalidade, e essa penalidade ela afeta em aumentar a chance de você receber um outro ferimento. Né? Perfeito. O reflexo de combate, ele também ignora as penalidades de ferimento quando você tenta sair do abalado. Muito bem colocado. Realmente, ele mitiga um pouco essa tristeza, esse caminho árduo que tá levando o cara pro fim, né? Porque uma vez que você já tá com ferimento e ainda recebe penalidade pra sair do abalado, mano, aí o bicho pegou, né? Aí a coisa tá cada vez mais complicada. Sim. Eu queria te chamar agora, Daniel, pra última característica que eu vejo interessante, que deve ter várias outras, mas a ideia agora do abalado como um estado de espírito de medo ou de tensão ou de preocupação sobre o combate, que é a vantagem comando, é uma vantagem de liderança. Eu acho interessantíssima essa vantagem, mas nunca nenhum jogador pegou ela. Mas eu acho muito massa. É a ideia de você ter um capitão, um cara ali no meio do combate, que dá um bônus de mais um pra uma galera ali no raio de, se eu não me engano, 5 quadrados, que é 10 metros, pra ele sair do abalado mais fácil. Então é como se o cara tivesse impactado e preocupado com aquela situação e o comandante estivesse falando: vamos, homens, vamos, acordem pro combate, atenção, não é? Sim. É vantagem de NPC, basicamente, né? É verdade. Porque eu acho que é mais fácil o personagem do mestre ter isso, né? E ser o carta selvagem que tá ajudando ali os extras, né? É um pouco mais difícil realmente pro personagem do jogador. E aí, a sua conexão dessa regra com a interpretação do estado abalado como medo ou hesitação foi muito boa, muito perspicaz agora. Acho que bate legal, né? E ela me ajuda novamente a criticar o livro, porque a gente tá achando aqui, né, nessa lista que você fez, que foi ótima, Valeu. diferentes aprimoramentos, né? E aí tem uns que estão falando que abalado é ferimento, e tem esse que você acabou de falar que abalado é medo, que é impacto mental, que é hesitação.
poxa, gente, eu entendo que as regras têm que ser amplas, assim, mas tá faltando um pouco de suporte aqui, né? Desenvolvedores de Savage Worlds, quando vocês aprenderem português, escutarem esse podcast, veja, assim, tá valendo aí uns 2 parágrafos pra explicar pra gente, né? verdade, O que vocês precisa de mais realmente exemplos. querem fazer com esse abalado, né? É isso mesmo, a balada tá aí. Foi bom trocar uma ideia sobre o abalado e ver assim que o interessante, Daniel, é que por ser uma regra bastante ampla, ele também dá uma liberdade muito grande para o narrador utilizar o abalado na circunstância que ele imaginar. Se determinada circunstância esse abalado pode significar um medo, determinada circunstância esse abalado pode significar um golpe de raspão, ou pode significar uma hesitação perante o acontecimento. De certa forma, eu acho que essa grande variabilidade pode ser interessante pro estilo de cada narrador. Foi legal falar sobre o abalado. Ela é. E eu concordo com você, assim, muito. Eu tenho uma tendência de quando eu vejo alguma coisa, né? E até aí o motivo desse podcast existir, né? Eu tenho uma tendência de pensar como outras pessoas estão aprendendo isso. E eu acho que o abalado não ajuda. É daí que vem minhas críticas. Ele não ajuda. Quando você passou essa curva de aprendizado, você chegou nesse nível que você acabou de dizer, que essa falta de explicação, ela te dá uma liberdade, te dá uma oportunidade de utilizar essa mecânica de outras formas, ótimo. Mas até você chegar lá, né, é complicado. É verdade, né? tem razão. E para puxar nesse motivo porque eu acho que é complicado, é porque o abalado é uma coisa que é do tempero do Savage Worlds, né? Porque eu não conheço um outro sistema que tenha esse abalado, né? A gente tava falando de ponto de vida em D&D, né? Se a gente puxar Storyteller, né? Vampiro, lobisomem, mago, tinha os ferimentos. Tem mais, né? Tem um monte de ferimento ali. Mas tem ferimentos. Então já tinha essa ideia de ataque, dano, vira ferimento. E o ferimento dá penalidade, né? A gente já trabalhava com essa ideia no Storyteller. Né? Uhum. Só que o Storyteller, então ele tem todos esses elementos, são similares ao Savage Worlds, mas não tem abalado. D&D não tem abalado. O pouco de GURPS que eu sei não tem abalado. Eu não conheço outro sistema que tenha esse estado abalado. O mais próximo que eu conheço, Romulo, é o Masks, a nova geração, que é um jogo PBTA sobre supers jovens. E naquele jogo, quando tem um combate físico, o jogo ele descreve como o super se sente emocionalmente. Caramba! O jogo não está interessado em dano físico. É um sistema muito interessante. Recomendo, aliás. Caramba, interessante. Um pouco difícil de entender também, esse jogo. Uhum. Porque ele ignora os danos físicos e ele vai dizer: você falhou nesse momento, nesse combate, você fica com medo. Você fica desesperançoso. Meu Deus. Você perde a esperança. Desesperançoso. Pode crer. Obrigado. Mas não tem nada assim de ferimento, né? Abre a parêntese, abalado. Exatamente. Né? Né? Uhum. Exatamente. Uma, né, das várias formas aqui. Várias, exatamente. Descrevemos, né? Que é aquele momento, né, em filme de ação, porque o Savage Worlds é aquela coisa pulp, filme de ação, né? É aquele momento que o inimigo, ele estava todo cheio de si, né? E ele percebe que o personagem jogador é capaz de dar o dano suficiente. Ele fica assim, pô, eu sou... exatamente. O quê? O miserável é um gênio. Como ele pode? Eu sou intocável. Ele não pode me atingir. Ele fica abalado. Legal, boa. Massa. Pois ótima conversa sobre abalado. Espero que tenha ajudado você aí, narrador ou jogador, a pensar um pouquinho sobre essa mecânica, né? Porque ela existe, como interage com sua narrativa, como usar nos seus jogos, né? E é isso aí. É isso aí. Acho que hoje, Daniel, a gente fez como Demo Lock MC. Você conhece o Demo Lock MC? Não. Não, Demo Lock MC é o seguinte. Fizemos como Demo Lock MC. O demo demorou, mas abalou. Fantástico. E é isso aí que a gente tem pra hoje, então, pessoal. Novamente, obrigado pela sua paciência, escutar até o fim desse podcast. Se você achou que a gente falou alguma coisa errada aí, corrija a gente aí nos comentários. Dê pra gente também suas opiniões sobre o que é abalado e como você usa nas suas mesas. E por hoje é isso. Valeu!